Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco estudar a Palavra de Deus e ver como é maravilhoso podermos compreender a vontade do Senhor. Podemos ver na Bíblia o que o Senhor nos ensina para o nosso dia a dia e com relação à nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Estamos vendo esta série sobre o casamento judaico e a vinda de Jesus. Esse paralelo tão maravilhoso, como Jesus, ao falar certas palavras, seus discípulos entendiam que ele estava falando de uma aliança como do casamento. Isto mesmo, e no programa de hoje conversaremos sobre as bodas do Cordeiro e esta palavra Shidduchim. O que é isto? O que significa esta palavra? Que fase é esta dentro do casamento judaico ou naquela região ali onde estava o povo de Israel? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que quando Jesus lavou os pés aos seus discípulos, quando ele instituiu a ceia, quando ele estava ali comendo a última Páscoa com seus discípulos, Jesus disse certas palavras que estão registradas principalmente no Evangelho de João, certas palavras que para nós soam meio estranhas, mas estas palavras traziam uma conotação de uma aliança. Ele estava instituindo a nova aliança no seu sangue, uma aliança bem semelhante à aliança do casamento. Sim, e é por isso que a palavra de Deus nos fala sobre as bodas, as festas de casamento do Cordeiro com a sua noiva, com a sua esposa, com a igreja, com este povo que foi comprado por um preço tão alto. E nós vamos ver hoje sobre esta palavrinha Shidduchim. Shidduchim significa escolha, escolha. Ou seja, a noiva era escolhida e também o noivo deveria ser escolhido por ela. Deveria haver uma reciprocidade em amor para o casamento. Deveria haver uma escolha. Olha, em Gênesis 24, de 1 a 4, nós lemos a respeito de Abraão programando o casamento de seu filho, o casamento para Isaac. Abraão ali estava com Isaac, seu filho, ele já estava viúvo, a sua esposa Sara já havia falecido. Isaac já tinha seus 40 anos, precisava de uma esposa. Ele precisava de ter descendência para que da descendência de Abraão se enchesse a terra ou toda a terra fosse abençoada. Da descendência de Abraão viesse uma nação. E nações nasceram através de Abraão, com seus, podemos dizer, seus 8 filhos. Isaac era o filho da promessa, mas ele teve Ismael com Agar e 6 filhos com a esposa Quetura, com a qual ele se casou depois de estar viúvo de Sara. De Abraão procederam todas as nações árabes e também a nação de Israel. Mas para que essas nações viessem, a nação de Israel viesse, era necessário que Isaac se casasse e tivesse filhos. Então Abraão não queria que ele tivesse uma esposa ali daquela região. Uma esposa idólatra, de uma cultura idólatra, pagã, era preciso que fosse à sua casa, à sua parentela, aos seus irmãos e sobrinhos, e trouxesse de lá uma esposa para Isaac. Ele não enviou Isaac nesta viagem, mas ele chamou o seu servo, o seu mordomo, Eliezer, um damasceno, servo de Abraão, seu mordomo, para executar essa tarefa tão delicada, trazer uma esposa para Isaac. Está escrito em Gênesis 24, de 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado.
Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Bem, Abraão está confiando ao seu mais idoso, ao seu mais antigo servo, de muita confiança, ao seu mordomo, a Eliezer, a tarefa de trazer a esposa para Isaque. Ou seja, ele não conhecia a família, era uma viagem para ele totalmente nova, apesar dele ser damasceno ou ter nascido em Damasco, era o seu caminho de volta, não é, ali para a Síria, e mais acima estava Padã Arã, aquela cidade onde Abraão havia deixado seu pai, deixado a sua parentela e vindo até Canaã, descido até Beersheba, até a região mais desértica. E nós sabemos a história, como Eliezer vai para buscar uma esposa para Isaque. Uma esposa da sua família, da família de Abraão, que falasse a mesma língua, que tivesse a mesma cultura e que adorasse o mesmo Deus, o Deus de Abraão. Nós sabemos que o Senhor não é a favor do jugo desigual. O jugo desigual traz tantos problemas. Uma pessoa que crê em Deus, casando-se com uma pessoa que não crê em Deus. Ambos estarão sempre em conflito ou sempre em tristeza em seu coração, porque um não acompanha o outro. O jugo desigual é condenado por Deus no casamento. Mas aqui nós vemos que Abraão mandou buscar uma esposa da família, com a mesma cultura, o mesmo tipo de comida, de gostos, de roupa, podemos dizer, o mesmo idioma, os mesmos dialetos, o mesmo modo de falar e de viver de Isaque. Jesus, o Filho de Deus. Nós teremos as suas bodas com a igreja. E a igreja é semelhante ao Senhor, com as suas roupas, com a sua cultura, com a sua linguagem, com o seu paladar, com o tipo de comida, com a cultura do Senhor. É preciso que haja um casamento com um jugo, ou melhor, com o mesmo jugo, caminhando os dois, ambos, caminhando na mesma direção. E nós vamos ver que em João capítulo 15, no verso 16, Jesus nos fala isso. Ele nos fala sobre a escolha. Sobre a escolha. Ele nos escolheu e nós também vamos escolhê-lo. Vamos ler este versículo? Olha o que diz a Bíblia. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Bem, Jesus disse essas palavras ali no capítulo 15 de João, exatamente nesse contexto, quando Jesus se preparava para a cruz, quando Jesus se preparava para cumprir o propósito para o qual ele veio. Ele então começou a trazer palavras para os seus discípulos que soava aos seus ouvidos como um processo de casamento. Escolha. Chiduquim. Sim, nós já vimos que quando a menininha nascia no lar judaico, ela já nascia prometida. Ela já nascia, já os seus pais prometendo-a como esposa para um dos menininhos da mesma tribo. Cresciam juntos e depois eles iriam dizer se queriam ou não, um ao outro. Haveria uma escolha. A primeira escolha seria do pai ou dos pais, mas essa escolha deveria ter o consentimento de seus filhos.
Deus o Pai nos fez. Deus o Pai nos fez para o louvor da sua glória e Deus o Pai nos deu o seu Filho Jesus. Diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu Jesus, para que nós pudéssemos amá-lo, para que nós pudéssemos servi-lo, para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, não fostes vós quem me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Que privilégio maravilhoso esse que nós temos, de termos sido escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus. Ele escolheu você, Ele nos escolheu. Talvez você diga, mas será que o Senhor escolheu uns e rejeitou outros? Não. Deus escolheu e chamou a todos para a salvação. Ele dá os dons de acordo como Ele quer, a quem Ele quer, para um determinado fim. Mas nós, seres humanos, a raça humana, fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos escolheu para vivermos com Ele, para Ele, em amor. Mas vai chegar um momento quando eu e você temos de fazer a nossa decisão, se nós o queremos, se nós confirmamos a escolha dele e a nossa escolha para ele. Se nós o queremos, então vai haver este casamento, esta comunhão, vamos nos tornar um só com ele. No casamento humano, os dois se tornam uma só carne, mas espiritualmente, em Cristo, nós tornamos um com ele, um só Espírito. E você? Você já fez a sua escolha? Você já recebeu o Senhor como o amado do seu coração? Que é Jesus para você? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, não tenho palavras para te agradecer por tu teres me escolhido antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por esta escolha maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque a minha vida pertence a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu quero ser inteiramente Teu e viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Toma-me, Senhor, lava-me, perdoa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a viver cada dia para Te amar, Te servir e Te adorar. Eu me entrego a Ti para ser Teu, inteiramente Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom ter esta certeza de que o nosso nome está no livro da vida, de que fomos escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus, e nele, com Ele, para Ele, viveremos eternamente. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site, nossas redes sociais do Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.